Graus não define a competência de um professor, mas qualquer universidade, qualquer instituto superior ou não superior, tem aí as suas políticas e normas em si a seguir, quanto a forma de recrutamento de docente, e mestrados, doutores, não é o ápice daquilo que se preconiza numa universidade. Mas diria que estes graus não definem exatamente a formação de qualidade, ou seja, alguém que tenha feito o seu doutoramento, o seu mestrado, não significa que vai transmitir um conhecimento de excelência. Não é? Ser professor remete-nos a uma investigação contínua. Vamos continuar a investigar. Se te apegares muito ao título, tu te limitas. Ao te limitares, amanhã vai passar um conhecimento também limitado. Entretanto, existem outros fatores que fazem com que os professores sintam-se motivados em transmitir informações, conhecimentos de qualidade. E dentre dentre estas motivações que faz com que os professores transmitam, não é, uma formação de qualidade, estamos a falar de melhores salários, primeiramente, quanto aos objetivos individuais, o melhor salário. Um professor é dedicado quando ele é bem pago. E a instituição também exigirá muito desse professor quando sabe que lhe paga conforme. Depois disso, nós temos propostas provenientes da mesma instituição. Por mais que o professor não tenha um mestrado, não tenha um doutoramento, seja pura e simplesmente licenciado, mas se ele apresenta qualidades para instruir os outros, este pode ser recrutado. E naquilo que faltar, a instituição em si, quanto às suas políticas, não é, de aproveitamento ou diríamos, de oportunidade de acréscimo de formações que este mesmo quadro carece, a instituição em si pode promover isso, pode dar estas informações simplesmente para qualificar melhor os seus quadros. Então, isso às vezes é que falta nas políticas individuais dentro de uma instituição quanto aos seus funcionários. É necessário investir no teu funcionário, é necessário dar a oportunidade. Para além de dar a oportunidade, também deve dar liberdade, que carece em muita instituição, do professor falar o que sente, dar o seu ponto de vista. Às vezes nós encontramos certas regras que não podem ser quebradas e às vezes são ruins. Isso também limita o próprio professor, o próprio docente, em expor aquilo que sabe devidamente. Porque é o professor que lida com os estudantes. Ele sabe o que falta, ele sabe o que não falta, onde está bem, onde não está bem, o que é que se deve melhorar. Então, dentre as reuniões que se tem realizado na instituição com o chefe máximo, ou o líder da mesma universidade, nesse caso o reitor ou o presidente, esses têm que dar a oportunidade de ouvir o professor, de saber por parte do professor o que é que falta. Precisamos investir aonde? Para atingirmos para chegarmos àquela meta, o que é que precisamos fazer? Esses, por lidarem diretamente com os estudantes, saberão dizer melhor onde se deve melhorar para trazer algo de qualidade à empresa, porque as universidades são empresas, não podemos negar isso, são empresas, não é? Porque tem uma finalidade, é lucrar. Até mesmo as públicas não lucram tão como as privadas
lucram, mas todos têm esse objetivo. E este dinheiro é que vai até um certo ponto motivar também os mesmos líderes, não é, a procurar investir no que estão carentes e pagar melhor os seus professores, para que esses professores ou docentes procuram também até um certo ponto se esforçarem em transmitir uma formação, conhecimento com qualidade. Mas isso tudo não se deve definir simplesmente por graus, porque há muitos bons docentes que nem sequer têm um mestrado ou doutoramento, mas são bons no que fazem. E muitos que têm deixam muito a desejar. Mas para o ensino superior existem regras. Claro, existem essas regras. Não descarto essas regras. Por isso é que eu disse, se o meu colega de painel é licenciado, tem qualidades para tal, eu vou lhe recrutar. E depois, como eu tenho um objetivo na minha empresa, não é? Que tem um objetivo na minha empresa, o que é que eu farei? Dentre as oportunidades que eu dou aos meus funcionários, esta é uma delas. Investir nos meus quadros. Dar bolsas aos quadros que nós temos na instituição para aprimorar os seus conhecimentos, isso acrescentando mais um nível, para que quando regressar contribua melhor com aquilo que foi adquirir em outros lugares ou mesmo na mesma instituição. Então isso é muito importante, investirmos nos nossos quadros, não deixar simplesmente que os nossos quadros façam tudo por eles. Notei que há qualidade em ti, por que não, ao invés de eu procurar alguém que já tem todos esses níveis concluídos, apostar em ti, que apesar de não ter, mas em termos de conhecimento, tu me apresentas conhecimentos como tal, e dar-te a oportunidade de lhe patrocinar aquilo que eu acho que parece simplesmente para obedecer às regras que a minha instituição, a minha empresa quer dentro. Ninguém está de acordo com Daniel? Não estou totalmente de acordo, porque se eu tiver uma universidade, um instituto superior técnico, um instituto superior, eu claramente, por mais que a pessoa está qualificada para tal, e não tenha um certificado que apoia aquela qualificação dele, claramente eu não aceitaria se eu tivesse uma universidade que essa pessoa trabalhasse como docente, porque isso também, a imagem, também leva a imagem do próprio docente em si. O próprio docente tem, por mais que tenha... de quadros. Na questão de quadros, sim, exatamente. Por mais que ele consiga lecionar bem e tal, mas ele tem que ter mesmo a formação que o capacita melhor. Porque claramente o doutor Daniel, acho que ele não aceitaria, ele tem uma universidade, colocar alguém que faz a 6ª classe lá porque tem potencial. Não, já estamos a tocar em outros ângulos. A qualificação é realmente importante. Não só a qualificação mesmo de ter um certificado, um diploma que comprova que realmente a pessoa fez aquela formação, o currículo é realmente importante. Não só as habilidades que a pessoa tem, mas o currículo que a pessoa tem também é relevante. Agora, se a pessoa tem qualidades, mas não tem um currículo que tipifica, não, este aqui se formou nesta área, naquela área, aí já será complicado empregar. Não falava exatamente, permita-me só. Acho que aqui em África, não sei qual é o país, que o advogado não era formado, defendia, mas depois descobriram que ele não tinha carteira que estava apto para exercer a função de advocacia. O que eu quero dizer com isso? É que